Mudança no comando do Ministério Público Estadual. Promotora de Justiça Vanessa Cavalazzi é escolhida pelo governador Jorginho Melo e será a primeira mulher a chefiar a Procuradoria-Geral de Justiça. Mudança no Fórum Parlamentar Catarinense. Deputado federal Pedro Uczai assume a coordenação do grupo que reúne os representantes de Santa Catarina no Congresso Nacional. Um panorama sobre o uso do Pix. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta Santa Catarina com o menor número médio de transações por usuário pela ferramenta entre todos os estados do país. Santa Catarina contra o Aedes aegypti. Xanxerê decreta emergência em saúde após aumento de casos de dengue e de chikungunya. São José em festa. Cidade da Grande Florianópolis comemora os 275 anos de história. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com informações sobre o sistema prisional catarinense. A Secretaria Estadual de Justiça e Reintegração Social analisa denúncias relacionadas a problemas no Presídio Regional de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Uma moradora escreveu uma carta na qual revela a situação na unidade. A carta é escrita no dia 13 e assinada por alguém que se identifica como cidadã indignada aponta uma série de irregularidades que estariam ocorrendo no presídio de Rio do Sul. Um dos pontos seria a quantidade de detentos. O documento cita policiais penais recebendo sozinhos em torno de 11 pessoas no regime semiaberto, colocando em risco a própria vida. Outro problema seria a entrada de celulares no presídio regional. Por fim, o último ponto questionado no documento seriam presos por abuso sexual, estupro ou pedofilia que estariam utilizando áreas comuns do presídio de forma recreativa. Nessa imagem, alguns detentos aparecem jogando uma partida de dominó fora da cela. Nós procuramos as autoridades regionais e estaduais competentes para falar sobre essas situações expostas. Por meio de nota, a Secretaria de Justiça e Reintegração Social do Estado, a Sejuri, informou que a denúncia já está sendo devidamente apurada, conforme atendimento protocolado junto à Ouvidoria Geral de Santa Catarina, e que não se manifestará até que seja realizada a devida apuração dos fatos. O assunto agora é a Operação Dark Shark, deflagrada em 2023 e que apurou fraudes em licitações de iluminação pública em cidades do sul do estado. 11 pessoas, entre agentes públicos e empresários, foram indiciadas pela polícia, que já concluiu as investigações. O inquérito foi concluído no fim de fevereiro e já foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, a quem compete oferecer ou não denúncia contra os envolvidos. Foram indiciadas 11 pessoas, entre agentes públicos e empresários, por crimes como fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa. Entre os indiciados está Caio Tokarski, ex-vice-prefeito de Tubarão, acusado de permitir a nomeação de gestores que agiam em conluio com empresários para fraudar licitações e contratos de iluminação pública. Tokarski é apontado no inquérito como chefe do grupo criminoso. Empresários que faziam combinações prévias de preços para fraudar as licitações também foram indiciados. Na época, julho de 2023, a Operação Dark Shark prendeu temporariamente 6 pessoas e cumpriu 27 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos R$321 mil em dinheiro e R$7 milhões em cheques. A operação ocorreu nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Pescaria Brava e Jaguaruna. Uma carga de crack que saiu de Santa Catarina foi apreendida no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Ao todo foram apreendidos 128 quilos do entorpecente. A Operação NARC apreendeu ainda 21 quilos de cocaína e 306 quilos de maconha. Foi o resultado de 30 dias de investigações. Um casal que era monitorado veio para a região de Laguna, no sul catarinense, e retornou para o Rio Grande do Sul com as drogas. Os dois foram presos em Viamão, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Os envolvidos fazem parte de um esquema de abastecimento de drogas para pontos do tráfico na região metropolitana da capital gaúcha. E fiscais da Receita Federal apreenderam peças de armas que, unidas, compõem pelo menos 30 fuzis. A apreensão ocorreu no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. As partes dos armamentos estavam divididas em 14 cargas diferentes, provenientes dos Estados Unidos.
Os destinos das peças eram os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Parte das peças estava alocada em prensas hidráulicas e outras mercadorias, com falsa declaração de conteúdo. A importação de armas de fogo ou de partes e peças de armas por remessa expressa, que foi o caso, é proibida no Brasil. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um acidente na SC 350 em Caçador, no meio-oeste do estado. A batida ocorreu por volta das 8h30 da manhã desta quarta-feira e envolveu um carro e uma carreta em frente a um posto de saúde na comunidade de Castelhano. Ao chegarem ao local, os bombeiros voluntários de Caçador encontraram uma vítima fora do carro após ter sido arremessada e outras 3 pessoas presas às ferragens do veículo. 2 pessoas que estavam no carro foram encontradas já sem vida. Os outros 2 ocupantes e o motorista do caminhão foram levados para o hospital em Caçador. A rodovia foi completamente bloqueada para o atendimento da ocorrência. E aqui na capital, bombeiros atenderam a um acidente na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Estreito, parte continental da cidade. 4 veículos se envolveram em um engavetamento. Uma das mulheres ficou presa às ferragens. Os socorristas retiraram os bancos traseiros do veículo para poder remover a vítima. A mulher foi estabilizada e levada para o hospital. E a seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também a pesquisa da FGV, que traça um panorama do uso do Pix no Brasil. E veja ainda, promotora de justiça Vanessa Cavalazzi é escolhida pelo governador e se torna a primeira mulher na história a chefiar o Ministério Público Estadual. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Pela primeira vez na história, o Ministério Público Estadual vai ser chefiado por uma mulher. A promotora de justiça Vanessa Cavalazzi é a nova Procuradora-Geral de Justiça. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A nova Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina é Vanessa Cavalazzi. Ela ficará à frente da instituição no biênio 2025-2027. O anúncio foi feito nesta quarta pelo governador do estado, Jorginho Melo. A lista tríplice foi enviada ao governador no dia 5 de março. Essa é a primeira vez que uma mulher vai comandar o MP estadual, assim como também é inédita a decisão de não escolher o primeiro colocado na eleição realizada na categoria. Em 28 de fevereiro, Fábio Trajano ficou em primeiro lugar no voto de procuradores e promotores, com 292 votos contra 261 de Cavalazzi. A nova Procuradora-Geral de Justiça do Estado, que é mestre em Direito e Políticas Públicas, ingressou no MP em 1996, na comarca de Itajaí, e em seguida ficou 19 anos na comarca da capital. Já foi diretora da Escola Superior do Ministério Público de Santa Catarina e entre 2020 e 2021 fez parte do escritório de representação do Ministério Público Estadual em Brasília. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. E agora é hora do comentário político aqui no Band Cidade. É a análise de Cláudio Prisco Paraíso aqui do jornal. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. O Palácio do Planalto confirmou ontem: Lula da Silva não estará na quinta-feira, dia 20, em Itajaí. Praticamente já se tinha essa previsão, mas agora é oficial. Lula da Silva, que esteve por aqui, em território catarinense, uma única vez. Veja, foi aí, coincidentemente, em Itajaí. Mas por que teria suspendido essa viagem? Por vários motivos. Sua imagem e popularidade estão derretendo lá para cima, inclusive no Nordeste. Imagine no estado mais conservador do país. E também não seria recepcionado nem pelo governador Jorginho Melo, nem pelo prefeito Robson Coelho, ambos liberais. A situação aqui é muito delicada. Vale lembrar que ele fez 30% dos votos contra 70% de Jair Bolsonaro na eleição passada. Mas não é apenas isso, não. Vamos lá. Décio Lima, que foi seu candidato ao governo e também levou uma sova, como Lula, em 2022, encontra-se em situação delicada, não apenas sobre o aspecto eleitoral, que o PT fez
7 prefeituras de médio e pequeno porte, dentre as 295, mas é por uma disputa interna. Ele é presidente nacional do SEBRAE, mas continua comandando o partido em Santa Catarina, que apresentou um resultado pífio. Próximo telão. E nós temos 2 deputados que estão já colocados como candidatos da oposição. Deputado Pedro Baltzeira e o deputado Fabiano da Luz. E Décio é candidato à reeleição? Pouco provável. Eleição no dia 6. O presidente não viria agora. Diante desse quadro interno que o PT e Lula dão muito valor. Dão muito valor. Ou seja, o momento é de desconforto dentro do próprio partido. Já há quem diga que Décio seria uma alternativa ao Senado. Falamos aqui no ano passado que não concorreria ao governo. Aliás, na semana passada, vaticinamos, Lula não vem nesse semestre e, efetivamente, só virá no segundo. Próximo telão. Aí nós temos quem? Justamente os liberais catarinenses, que provocam tanto incômodo, diríamos assim, a Lula da Silva. Foi lá em Copacabana, Seife, Jorginho, eleitos em 22, sob a batuta de Jair Bolsonaro, que, fechando, continua muito fechado, muito vinculado com Jorginho Melo. Aliás, apenas 4 governadores lá estavam. O do Rio, anfitrião, São Paulo e Mato Grosso. Ou seja, Jair Bolsonaro continua alinhado e fechado com o projeto de reeleição de Jorginho Melo. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. E ainda na política, o Fórum Parlamentar Catarinense tem novo coordenador. É o deputado federal Pedro Uczai, do PT, que vai exercer a função em 2025. Pedro Uczai foi escolhido por aclamação entre os 16 deputados federais e os 3 senadores da bancada federal catarinense e vai exercer a coordenação do Fórum em 2025. O novo coordenador definiu as prioridades e o planejamento para este período à frente do grupo. Uma das grandes prioridades, acompanhar a execução da estrutura, da infraestrutura rodoviária em Santa Catarina, como portuária e aérea. E nessa área, garantir recursos e orçamento para as diferentes BRs de Santa Catarina. Acompanhar as obras do PAC. A coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense é feita em formato de rodízio entre os partidos. No primeiro ano da legislatura, a deputada federal Caroline de Tone, do PL, foi a coordenadora. Em 2024, Valdir Cobalcini, do MDB, exerceu o cargo. Para 2026, a indicação para o comando do Fórum deve ser do PSD. E ainda mais uma informação. Santa Catarina vai ter pela primeira vez um comandante, um parlamentar, no comando do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. É o deputado federal Fábio Chioquete, do União Brasil. O deputado vai ficar no cargo até janeiro de 2027. Da política para a economia, a Fundação Getúlio Vargas divulgou um panorama da utilização do PIX pelos brasileiros, PIX que existe desde 2020. O estudo cruzou dados do Banco Central e do Censo Demográfico do IBGE. Vamos ver aqui algumas dessas conclusões. Em 2024, foram feitos mais de 26 bilhões de transações PIX em todo o Brasil. Em 2021, o PIX era o terceiro meio de pagamento mais usado, 46,1% atrás do dinheiro e do cartão de débito. 3 anos depois, 2024, esse percentual saltou para 76,4%. E aí, o PIX aparece como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, superando o dinheiro e o cartão de débito. Agora, a média de transações por usuário. O estado onde os usuários mais fizeram transações PIX por mês está aqui, Amazonas, 48 operações por mês, seguido pelo Amapá,
com índice de 45 e pelo Acre, com 41 transações. A menor média de transações por usuário entre os estados brasileiros é a de Santa Catarina, 25 operações por mês por usuário. Para fechar, o valor médio de transação, a média nacional, ficou em R$ 190,57 por operação. Entre os estados, Mato Grosso lidera, com média de R$ 272,44. Santa Catarina tem, mesmo com essa menor média de operações por usuário, o segundo maior valor médio, com R$ 248,96. Depois vem o estado de Goiás, com R$ 241,34. A taxa de adesão de Santa Catarina ao Pix ficou em 60,86% da população. Essa taxa ela é o percentual de pessoas que fizeram pelo menos um Pix em 2024. E uma das conclusões desse estudo da FGV é a de que estados com maior renda, que é o caso de Santa Catarina, usam menos o Pix do que estados com economia mais fraca, digamos assim, só que com valores maiores. Nos estados economicamente menos ricos, a população realiza mais transferências, porém em valores mais baixos. Alunos com bolsas de estudo pelo programa Universidade Gratuita já podem renovar o benefício. Os estudantes beneficiados com bolsas do programa Universidade Gratuita têm até às 19h do dia 25 de março para fazer a renovação no sistema e entregar os documentos solicitados pelas instituições de ensino superior. Quem precisar corrigir ou finalizar a entrega vai ter entre os dias 2 e 4 de abril, até às 19h. Os novos candidatos vão ter entre os dias 27 de março e 23 de abril para se inscrever. Lembrando que para acessar o programa é preciso estar regularmente matriculado em cursos de graduação presencial nas instituições cadastradas. O outono vai começar nesta quinta-feira às 6h01 da manhã, hora exata, hein? É o primeiro dia da nova estação que vai ser influenciado por um sistema de alta pressão no sul do país. É uma massa de ar seco um pouco mais frio. O resultado disso está aqui no nosso mapa. A nova estação começa com um tempo ensolarado, seco e firme em todas as regiões de Santa Catarina. Tem apenas a ocorrência de nevoeiros ao amanhecer. Nas áreas mais altas da Serra Catarinense, Planalto Sul principalmente, pode ocorrer até geada fraca ao amanhecer. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer e à noite e apresentam uma maior elevação à tarde. Confere aqui comigo. Na capital, Florianópolis, mínima de 18, máxima de 25 graus. Joinville, norte do estado, variação entre 17 e 24. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, mínima de 16, máxima de 26. Planalto Norte, Mafra vai oscilar entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Viramos a página, nova tela para mais detalhes do tempo. Criciúma, sul catarinense, mínima de 16, máxima de 26 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, mínima de 9, máxima de 24. No meio oeste, Campos Novos, mínima de 12 graus, máxima de 29. E em Chapecó, no oeste catarinense, os termômetros vão oscilar entre a mínima de 13 e a máxima de 33 graus. A seguir no Band Cidade, Justiça Desportiva julga hoje o pedido do Barra para impugnar o jogo contra o Caravaggio pela última rodada do estadual. E veja também, São José está em festa. Cidade completou hoje 275 anos de história. Os detalhes logo após o intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta com Band Cidade. Santa Catarina contra o Aedes aegypti. A cidade de Xanxerê, no oeste do estado, decretou situação de emergência em saúde devido ao aumento de casos de dengue e chikungunya. O aumento da proliferação e infestação do mosquito Aedes aegypti nos bairros de Xanxerê motivaram o decreto de situação de emergência em saúde pública no município. Com o decreto, medidas de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya serão intensificadas. A cidade registrou 568 casos prováveis e 107 positivos de chikungunya e 744 casos prováveis e 5 confirmados de dengue, todos contraídos dentro do município. 2 óbitos por chikungunya foram confirmados em Xanxerê.
No próximo sábado, Avaí e Chapecoense fazem o segundo jogo da grande final do Campeonato Catarinense na ressacada. Vantagem para o Avaí, que só depende de um empate para ser campeão. Só que antes dessa decisão, uma outra, fora de campo, pode mudar os rumos do campeonato. É que o Tribunal de Justiça Desportiva julga neste momento o pedido do Barra para impugnar o jogo com o Caravaggio, válido pela última rodada do estadual. O julgamento começou por volta das 5 horas da tarde. Os auditores julgam o mérito do pedido do Barra para impugnar a partida com o Caravaggio, que terminou em 0-0 pela última rodada da primeira fase do estadual. O jogo, no dia 22 de fevereiro, foi marcado pela ação do árbitro Braulio da Silva Machado, que validou um gol do Barra no último lance da partida e finalizou o jogo. A vitória colocaria o Barra nas quartas de final e eliminaria o Joinville. Só que após o fim do jogo, o árbitro, ainda em campo, voltou atrás e anulou o gol do Barra. O 0-0 eliminou o time de Itajaí e classificou o Joinville. Caso a Justiça Desportiva atenda ao pedido, a partida vai ser disputada de novo, assim como as fases subsequentes. Os auditores também podem apenas alterar o resultado de Barra e Caravaggio. Nesse caso, o torneio voltaria para as quartas de final com 2 jogos diferentes. O Criciúma enfrentaria o Marcílio Dias e o Santa Catarina pegaria o Barra. Se a Justiça Desportiva negar o pedido, o campeonato segue normalmente. Com qualquer decisão, cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Esse julgamento começou às 5 horas da tarde, ainda não terminou e, por enquanto, dos 6 auditores, 3 já votaram e votaram contra o recurso impetrado pelo Barra. Por enquanto, 3-0 contra a equipe de Itajaí. E agora os destaques do portal tvbv.com.br, ou melhor, o TVBV online. Aqui no telão do Band Cidade, vamos a eles. Homem suspeito de traficar crack. Tá aqui, ó. Homem suspeito de traficar crack e maconha é preso em Araranguá. Tem ainda aqui, ó, o julgamento do TJD do recurso do Barra. Falamos desse assunto agora aqui no Band Cidade. Vamos voltar aqui mais para baixo. ONU confirma 2024 como o ano mais quente em 175 anos. Tem também aqui, ó, surfista campeão mundial estreia com vitória em torneio de Florianópolis. E também aqui outra informação importante, secretário de São José tem julgamento autorizado por ministro do Supremo Tribunal Federal, é o secretário Silvinei Vasques, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Tem também aqui, ó, Santa Catarina lidera crescimento industrial no Brasil em janeiro de 2025. Tudo isso e muito mais você confere em TVBV Online, o nosso portal, QR Code na sua tela, acesse com o seu celular e fique muito bem informado. Bom, agora a gente vai falar de São José, na Grande Florianópolis, que está em festa a cidade, não é? A 4ª maior cidade catarinense completou hoje 275 anos de uma bela história. Com mais de 270 mil habitantes, o município se destaca pela economia diversificada, com setores importantes como serviços, indústria e tecnologia. É o que você confere agora na reportagem de Thaisa Kisiel. Para a Judite, não tem lugar melhor para se viver. É um lugar muito bom, né? Que eu gosto muito daqui, apesar que eu não sou daqui, que eu sou de Alfredo Wagner, natural, né? Mas eu vim para cá, me acostumei com aqui, adorei aqui, um lugar muito calmo, não tem muita bandidagem, não tem nada, né? Muito bom de morar. O João Paulo chegou a São José ainda criança e foi aqui que ele constituiu a família. Vim para cá, eu tinha 4 anos de idade. Hoje eu tenho 59. E um lugar bom, gosto muito de morar aqui. A 4ª cidade mais antiga de Santa Catarina completou hoje 275 anos. São José, na Grande Florianópolis, com quase 3 séculos de existência, soma atualmente quase 300 mil habitantes. E é por aqui, no centro histórico, na Praça Hercílio Luz, que os moradores passam horas de lazer. Na verdade eu tenho muito carinho por essa praça aqui, porque eu sou josefense e eu cresci aqui, né? Meu pai frequentava aquela igreja que tem ali, a Assembleia de Deus, e desde que eu tinha a idade dele eu frequentava esse lugar aqui, daí agora eu trago ele, o que é muito bacana. E para marcar o aniversário da cidade, após a Santa Missa, o Coral dos Idosos de São José encantou. Parabéns, São José da Terra Firme. Eu moro em São José, portanto, abraço a cidade com todo carinho, com todo o amor que a gente tem
por esse município tão querido da região metropolitana. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela, para você ficar muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.